Pronto, continuando os serviços de hoje com relação às questões do primeiro módulo do curso de matemática que está no site www.euvopassar.com.br. Vocês vão estar encontrando, pessoal, todas as questões, todos esses tópicos que nós estamos discutindo nessas nossas aulas iniciais. Bem, diga-se de passagem que eu vou agora entrar para resolver a 12ª questão. Talvez uma das campeãs em termos de solicitação por parte dos alunos. Então é uma questão que merece toda a nossa atenção. Vamos lá discutir uma questão sobre regra das torneiras. Vale lembrar e salientar sobre isso. Só que aparece nessa questão um detalhe. Qual? Vejamos. Uma torneira enche um tanque em 6 horas. Uma segunda torneira enche em 3 horas. E uma válvula de escape seca o tanque em 12 horas. Se as duas torneiras e a válvula forem abertas no mesmo instante, em quanto tempo o tanque ficará cheio? Pessoal, torneira 1, só 6 horas. Torneira 2, trabalhando só 3 horas. A válvula que tem como objetivo secar o tanque, 12 horas consegue secá-lo. Pessoal, tem algo diferente nessa questão em relação ao que eu havia explicado agora há pouco. O que tem diferente, Thiago? Eu tenho duas torneiras com o mesmo objetivo, que é encher o tanque. Só que eu tenho um terceiro elemento que está o quê? Prejudicando o que as duas torneiras estão fazendo. E agora? Como é que eu jogo o enunciado para a equação? Vejamos. 1 está para o tempo total, assim como 1 está para o tempo da primeira, mais 1 está para o tempo de quem? Da segunda. Então fica 1 para o tempo total, assim como 1 está para o tempo da primeira, somado com 1 sobre o tempo da segunda. Aí você vai pensar assim, Thiago, essa parte tu já havia dito, mas como falar da válvula? Como trazer a válvula para essa expressão, para essa equação? Pessoal, esse mais significa dizer que as duas estruturas estão o quê? Trabalhando com o mesmo objetivo. Se a válvula vem para secar, ela vem fazer o sentido o quê? Contrário. Portanto, você vai usar a operação contrária à adição. Ou seja, você vai trabalhar com a subtração para representar a válvula. Então, mais porque as duas estão se ajudando e menos porque a válvula está no sentido o quê? Contrário, está secando. Então, ficaria 1 sobre o tempo da válvula. Perfeito? Então, tá aí. Quando você fizer isso, é só substituir 1, tempo total, 1 sobre o tempo da primeira, 6, mais 1 sobre o tempo que é a segunda, 3, menos, que é exatamente a válvula, que está atrapalhando o meu serviço, que vai ficar 1 sobre 12. Pessoal, já sabe o que deve ser feito. Agora é para casa, só comemorar. O que é que você tem que fazer? Tirar o MMC. Entre 6, 3 e 12. Ora, Tiago, eu sei que o mínimo é 12. 12 dividido por 6, 2 vezes 1, mais 12 dividido por 3, 4 vezes 1, 4, menos 12 dividido por 12, 1 vezes 1, 1. Quando você conserta, você fica com 1 sobre T igual, em cima, 5 sobre 12. Tá aí, bonitinho. Já sabe que vai ter que inverter de um lado, já sabe que vai ter que inverter do outro. Quando você faz isso, como é que vai ficar então a sequência da nossa questão? Tá aqui, ó. Ajeitando, trazendo para cá, vai ficar T igual a 12 sobre 5. Só fiz inverter a primeira e também inverti a segunda. Então, o tempo total será 12 sobre 5. Eita, Tiago, eu tenho que transformar isso para horas e minutos. Já fizemos algo parecido, pessoal. Dá para trabalhar bem rápido e fácil. O tempo será 12, não dá para dividir por 5 de forma exata. Qual é o número inferior a 12 que dá para dividir por 5 de forma exata? 10. Então fica 10 sobre 5, mais de 10 para 12, 2 sobre 5. Então acabou. 12 sobre 5, a mesma coisa. Só que essa parte te dá a parte o quê? Inteira. 10 dividido por 5 dá divisão exata, 2 horas. Então 10 dividido por 5, 2 horas. E
eu ainda tenho a fração 2/5 de uma hora. Eu ainda tenho 2/5 de uma hora. Ora, 2/5 então de 60 minutos. Se você tem 2/5 de uma hora, você tem 2/5, 60 minutos. Simplificando, fica 12, vezes 2, você tem 24 minutos. Então, o tempo que eu teria que esperar para que 2 torneiras encham um tanque, mesmo tendo uma válvula que o seque, vai ser 2 horas e 24 minutos. 2 horas e 24 minutos, vocês vão estar encontrando no item C de casa como sendo a resposta da questão de número 12. Espero ter tirado mais essa dúvida de todos vocês. Passamos então agora para a questão de número 18. Vejamos o que traz, pessoal, a questão número 18. Saindo de uma questão de regra das torneiras para uma questão de regra de sociedade. Para fixar bem isso aí, para não ser mais problema nas provas que vocês vão fazer daqui para frente. Bem, a questão número 18 diz: Tiago e Rodrigo formaram uma sociedade. Tá aí, Tiago e Rodrigo. Tiago fundou a empresa com um capital de 600 mil e admitiu 4 meses depois Rodrigo com a metade do seu capital. Ora, se o Tiago entrou com 600 mil e admitiu o Rodrigo com a metade do capital, então a metade seria o quê? 300 mil. Perfeito? Bem, no fim de um ano de atividade, cuidado, no final de um ano de atividade, o Tiago deixou o dinheiro investido por quanto tempo? Por 12 meses, porque foi ele que criou a empresa. E a questão diz, na segunda linha, que ele admitiu o Rodrigo 4 meses depois. Pessoal, se o Rodrigo só começa a entrar na empresa 4 meses depois, significa dizer o quê? Que o tempo do Rodrigo será 4 meses a menos do que o Tiago. Portanto, se o Tiago tinha ficado 1 ano, Rodrigo terá apenas 8 meses, já que ele admitiu 4 meses depois. Perfeito? A questão então pergunta: no fim de um ano, apurou-se um lucro de 288 mil após o balanço. Que parte do lucro coube ao Tiago? Que parte do lucro está com o Tiago? Bem, já sei como montar. Vamos lá? Organizar? Como é que é? Lucro do Tiago é diretamente proporcional a 600 mil, que foi o capital, vezes o tempo, que é 12. Assim como o lucro do Rodrigo é diretamente proporcional a 300, que foi o que ele investiu, por 8 meses. Ora, agora é só o quê? Simplificar. 2 zeros com 2 zeros. Tiago, dá para simplificar mais um pouquinho, não dá? Dá para simplificar mais um pouco. 12 dividido por 4, 3. 8 dividido por 4, 2. Quando você faz isso, você acha que terminou de simplificar, o que não é verdade. Você tem 18 aqui embaixo, enquanto você tem aqui embaixo quanto? 6. Ora, mas 18 e 6, os dois são divisíveis por 6. 18 por 6 fica 3, 6 por 6 fica o quê? 1. 18 por 6 fica 3, 6 por 6 fica 1. Portanto, como é que vai ficar a minha relação? Agora eu vou ter simplesmente o quê? O lucro do Tiago está para 3, assim como o lucro do Rodrigo está para 1. Pessoal, não esquece de colocar esse 1 aqui embaixo não, porque na hora que você for somar, se você esquecer, já era a tua questão. Então, está para 3 o do Tiago, o do Rodrigo está para 1. Você já sabe como é que é o esqueminha. Soma a parte de cima, lucro do Tiago mais o lucro do Rinaldo, e soma a parte de baixo, 3 mais 1. Ora, rapaz, a soma da parte de cima está para a soma da parte de baixo. Quanto que dá a soma da parte de cima e quanto que dá a soma da parte de baixo? Lucro do Tiago mais o lucro do Rodrigo, os dois juntos, é quanto? A questão já disse, 288 mil. Tá aqui, ó. Lucro do Tiago mais o lucro do Rodrigo, 288 mil, foi o que a questão já disse. Então, só fiz trazer a informação para cá. 3 mais 1, 4 seria a soma da parte de baixo. Então, para fechar a questão, lucro do Tiago está para 3,
assim como o lucro do Rodrigo está para 1, que eu vou igualar a uma constante. Quem é, pessoal? A quem é que eu vou igualar aqui? Vou pegar 288 mil e ter que dividir por quem? Por 4. Na hora que você dividir 288 mil por 4, você vai encontrar 72 como resultado. Então, 288 dividido por 4, 72 é o que nós vamos encontrar. Dessa forma, é fácil responder quanto está para o Tiago e quanto está para o Rodrigo. Vamos lá. Pessoal, lucro do Tiago, 3 vezes 72. Lucro do Rodrigo, 1 vezes 72. Então, o lucro do Tiago será 3 vezes 72, 216 mil. É exatamente o que o Tiago vai receber. O lucro do Rodrigo, 1 vezes 72. 72 é justamente o que o Rodrigo vai estar. Como a questão queria saber qual era o lucro do Tiago, resposta correta seria o quê? 216 mil, que seria o item C de casa. Então, 3 vezes 72 e 1 vez 72. Lucro do Tiago, 216. Lucro do Rodrigo, 72 mil. Vale salientar mais uma vez que esta soma tem que dar 288 mil, já que é a soma do lucro dos dois. Ficou claro? Acredito que tenha dado tudo certo para a questão de número quê? 18. Mais uma questão que você já iria ganhar na prova que vocês iriam fazer. Bem, pessoal, eu separei também a 19ª, que é uma questão que foi solicitada por bastante gente. Por quê, Tiago? Porque tem uma pequena diferença. O lucro vai aparecer em forma de uma variável. E aí, calma, vamos ler o enunciado? Vamos ler. Fique nervoso não. Ele diz assim: 2 sócios, ao constituir uma sociedade, entraram respectivamente com os capitais de 150 mil e 120 mil. Na divisão dos lucros, o primeiro recebeu 54 mil a mais do que o segundo. Quanto recebeu o segundo? Volte para o enunciado, chame a atenção com relação a essa parte. O primeiro recebeu 54 mil a mais do que o segundo. Portanto, pessoal, se eu colocar X como sendo a quantia do segundo sócio, do sócio B, como é que eu vou representar o valor que ficou com o sócio A? Ficaria então o quê? X mais 54 mil, porque eu não estou trabalhando com zero, né? Então estou trabalhando só com 1000, para eliminar logo os zeros todos. Então está aqui, ó. Lucro do B, X. O do A, 54 mil a mais. Então X mais 54. Tiago, a questão não disse o tempo de forma explícita. Então já fica subentendido que a empresa foi constituída pelos dois ao mesmo tempo. Portanto, o tempo dos dois é o mesmo. Então pode trabalhar como se fosse o número quê? O número 1, já que vai ser eliminado dos dois lados. Perfeito? Então, o A, 150 mil. O B, 120 mil. 1 e 1, o tempo, porque os dois entraram ao mesmo tempo. O lucro do B, X. O lucro do A, X mais 54. Então, pessoal, na hora de montar, não mudou nada. Não mudou absolutamente nada. Quer ver? Ficou, lucro do A está para o quê? 150 mil vezes 1. Ou seja, o lucro do A é diretamente proporcional ao capital e ao tempo. Assim como o lucro do B é diretamente proporcional ao capital e ao tempo do B. Capital é 120, tempo 1. Eba, Tiago, vamos simplificar? Vamos. 0 com 0. Só? Não. 15 com 12. O 15 dá por 3, fica 5. O 12 dá por 3, fica 4. Então, ficou bom. Como é que vai ficar agora? Lucro do A está para 5, assim como o lucro do B está para 4. Pessoal, na hora que eu monto isso aqui, eu fico agora um pouco preocupado. Mas preocupado com o quê? Com o lucro do A, lucro do B. São duas variáveis e eu tenho apenas uma equação. Mas peraí, eu posso afirmar o seguinte. O que é que eu posso afirmar?
Pessoal, eu posso tirar o lucro do A e substituir pelo quê? X mais 54. Vocês concordam? Lucro do A, X mais 54. Lucro do B, eu posso substituir por quem? Por X. Lucro do A, X mais 54. Lucro do B, X. Quando eu chego nesse ponto, basta multiplicar em cruz. Quando eu multiplico em cruz, o que é que nós teremos como solução da nossa questão? Vamos ficar com 5x igual 4 vezes x mais 54. 4 vezes x mais 54. Desenvolvendo o parênteses, tirando aqui do parênteses, vai ficar 4 vezes x, 4 vezes 54. Ficamos, portanto, com 5x igual a 4x mais 216. 4x, 4 vezes 54, 216. Jogando o 4x para o primeiro membro, lembrando que ele vem para cá negativo, eu vou ter então 5x menos 4x igual a 216. Conclusão, pessoal. X é igual a 216. Agora, preste bem atenção. 5x menos 4x, x igual a 216. O x é 216. O x é 216. Isso é o lucro do B. O lucro do B é o x, 216. Se você quiser descobrir o lucro do A será 216 mais o quê? 54 mil. Portanto, 270 mil seria o lucro do A. Lucro do B, 216. Lucro do A, 270 mil. Bem, agora vem a questão. Tiago, afinal de contas, o que é que a questão está realmente perguntando? Eu vou ler. Ele diz, questão número 19. Quanto recebeu o segundo sócio? Quanto recebeu o segundo sócio? Pessoal, o valor do segundo sócio é exatamente quanto? 216 mil. Então, 216 mil seria a resposta, já que é o segundo sócio. E isso você encontra no item o quê? C de casa. Por coincidência, todas as questões que nós fizemos deram C. 12C, 18C e 19, também o item C. Veja a resolução da questão número 19, uma questão bem interessante, porque envolveu essa história da variável, mas com calma e tranquilidade você consegue matar a questão. Perfeito? Pessoal, espero ter tirado algumas dúvidas de vocês, e já no próximo vídeo a gente vai estar encerrando esse primeiro módulo, escolhendo mais 3 questões para fechar com chave de ouro as dúvidas que mais apareceram. Um forte abraço.